Um perigo invisível está varrendo o mundo. Está se espalhando sem controle e vai ficar bem pior. Uma pandemia em pleno andamento. Eu declaro oficialmente uma emergência nacional. Em questão de semanas, a Covid-19 mudou a vida como nós a conhecemos. Eu acho que já passamos do estágio da preocupação. No mundo todo, são milhares de pessoas mortas e infectadas. E os números continuam aumentando. E agora, fronteiras estão bloqueadas, escolas estão fechadas, cidades estão em quarentena. E a economia global está em risco. A economia estava indo muito bem, tudo ótimo. Mas daí, bum, fomos atingidos do nada. Não é mais possível conter o vírus. Então ele continua se espalhando. É improvável termos uma vacina pronta nos próximos meses. Como chegamos aqui? A verdade é que nós conhecemos bem esse tipo de vírus. Uma hora isso iria acontecer. Quando e como essa crise vai acabar? Nosso futuro é muito nebuloso agora. A questão é, qual vai ser o estrago? Até onde ele pode chegar? Outras doenças ainda vão poder surgir no futuro. Essa não é a última. Pandemia. Covid-19. Os Estados Unidos estão em alerta. Um vírus desconhecido, causador da Covid-19, está varrendo o país. Os 54 estados e territórios e a nossa capital declararam estado de emergência. Com a nação desorientada pelo rápido contágio da doença e pelas medidas severas tomadas para detê-la, uma realidade chocante nos ameaça. Nós estamos prestes a esgotar os suprimentos mais necessários em nossos hospitais. Parecia que eu estava me afogando. Nosso governo acabou de emitir uma ordem para as pessoas ficarem em casa. A Covid-19 parece ter entrado nos Estados Unidos com um homem de Seattle, alguns meses atrás. Mas essa pandemia começou do outro lado do mundo, um pouco antes. – 19 de dezembro de 2019. Uma doença misteriosa surgia na cidade chinesa de Wuhan, com 11 milhões de habitantes, a maior cidade na província de Hubei. A primeira coisa que a gente viu foi uma foto publicada no Twitter. Ela mencionava que havia vários casos de uma pneumonia atípica ocorrendo nessa cidade. Alguns indivíduos estavam sofrendo de uma severa dificuldade para respirar e alguns morreram. Os médicos locais suspeitaram de que havia algo muito errado na cidade. Quando você costuma tratar 10 casos de pneumonia por semana e de repente recebe 50, alguma coisa está errada. Encontrar uma ligação entre os pacientes era a chave para desvendar o mistério. 20 e poucas vítimas tinham visitado o mercado de peixes de Wuhan. Então nós desconfiamos que a epidemia tivesse algo a ver com o mercado. Um novo perigo estava à solta. Um patógeno desconhecido e completamente diferente do que nós já vimos antes. E o momento não poderia ser pior. O Ano Novo Chinês é a festa mais popular em todo o país. Turistas partindo e chegando de todos os cantos do mundo. E muitos deles estavam, ou em breve estariam, infectados sem saber com uma terrível nova doença. Os cientistas achavam que poderia ser uma nova epidemia de SARS, uma infecção respiratória altamente letal que havia matado milhares de pessoas em 2003. Se essa nova epidemia fosse tão contagiosa quanto a última, o impacto poderia ser global. Sempre que temos um vírus com letalidade média, mas altamente transmissível, ele tem o potencial de atingir vários milhões de pessoas. No início, as autoridades chinesas não agiram com rapidez para deter a epidemia, apesar de vários médicos locais as terem alertado. O Dr. Li Wenliang tentou alertar alguns colegas dele de que tinha alguma coisa errada, de que era algo grave e que eles precisavam se proteger. O governo caiu em cima dele na hora, mandando o Dr. Li se calar. Ele foi detido e ameaçaram mandar ele para a prisão. Eles queriam dar a entender que não era nada.
Mas apenas um mês depois dos primeiros sintomas surgirem, a epidemia já havia crescido em intensidade, com mais de 200 casos e 3 mortes. A falta de ação foi muito evidente no primeiro estágio da resposta. Mas depois de 20 de janeiro, nós vimos o governo começar a se envolver. Durante os 2 dias seguintes, as infecções triplicaram. As mortes quintuplicaram. E isso gerou o caos na China. Depois de algumas semanas de crise, a resposta da China foi simples. Encontrar todos os infectados e isolá-los para deter o contágio. As autoridades chinesas começaram a isolar a cidade de Wuhan. Eles impuseram uma quarentena em toda a cidade de Wuhan. E depois as medidas da quarentena foram todas expandidas para as cidades ao redor. Mas o vírus continuava causando estragos em Wuhan. As pessoas corriam para os hospitais para serem tratadas. Tinha gente nos corredores. Teve vários relatos de pessoas morrendo em casa por não conseguirem ir até o hospital. Nos primeiros dias, nós recebemos imagens assustadoras. Wuhan, em quarentena, 3º dia. Eu saí para dar uma volta. A professora americana Diana Adama documentava a realidade da vida em Wuhan, sob o efeito da quarentena. Está tudo fechado. Tudo mesmo. Nenhuma loja aberta, nada de comida boa. Tinha uma sensação estranha no ar, uma sensação de medo. Sabe, não parecia normal. Você não via nenhum carro. Eu estava no subúrbio e não via nada. Eu fiquei preocupada com a comida. Porque eu não tinha o bastante. Eu tinha planejado fazer compras depois. Eu fiquei com medo das lojas não abrirem. Eu cheguei a pensar que o Walmart ia abrir logo e que ia ficar tudo bem. E não foi uma sensação muito boa. Eu moro aqui faz tempo e sei como que é isso. É uma sensação estranha. Tudo isso estava pela metade. Era domingo de manhã. E eu pensei... o que está acontecendo? Que loucura é essa? Que vírus é esse? De onde que ele veio? Eu ia para os hospitais para procurar os outros estrangeiros. Desculpa. Conforme as autoridades chinesas isolavam a cidade com 11 milhões de pessoas, a estratégia considerava que só as vítimas exibindo sintomas óbvios, como febre e tosse, espalhariam o vírus. Esse seria um erro muito grave. No pior cenário, você tem pessoas que estão espalhando o vírus apesar de não terem sintomas. Não sabem que estão infectadas, que precisam se isolar. Elas não sabem que precisam de ajuda. Então elas continuam na comunidade espalhando o vírus. Conforme mais casos começavam a surgir em outras grandes cidades chinesas, como Pequim, uma cidade com cerca de 20 milhões de pessoas, ficava claro que a estratégia em Wuhan tinha fracassado. Em 19 de janeiro, finalmente, o vírus foi identificado. Era um tipo novo do que chamamos de coronavírus. Um grupo com vários vírus identificado pela primeira vez nos anos 60 e que podem causar sintomas da gripe comum, mas também doenças respiratórias muito perigosas e letais. O vírus já tinha se espalhado pela Ásia, para a Tailândia, Singapura, Hong Kong, Coreia do Sul e Japão, todos os países não muito distantes de Wuhan. E estava prestes a chegar nos Estados Unidos. Em 19 de janeiro, no estado de Washington, um homem de 35 anos apresentou sintomas preocupantes. Ele fez uma visita a um médico local e foi diagnosticado como o primeiro caso de coronavírus nos Estados Unidos. 4 dias antes, ele tinha voltado de uma viagem em Wuhan, mas o homem insistia que não tinha tido contato com ninguém doente. A incerteza quanto à transmissão do vírus continuou crescendo.
E os Estados Unidos estavam despreparados para a catástrofe que estava prestes a acontecer. Nosso futuro é muito nebuloso. A questão é, qual vai ser o estrago? Até onde ele pode chegar? No fim de janeiro de 2020, uma notícia chocante se espalhou pelo mundo. Um vírus altamente letal, chamado de novo coronavírus, por ser o único de sua classe, já tinha se espalhado por 4 continentes. Eram milhares de novos casos surgindo diariamente, com os cientistas trabalhando sem cessar para poder identificar o vírus. A Organização Mundial de Saúde declarou uma emergência de saúde global. A epidemia do novo coronavírus descoberto é uma emergência de saúde pública em todos os continentes. Como o vírus se espalhou tão rapidamente? Um surto em um navio de cruzeiro mostrou como o vírus pode ser perigoso em uma área densamente povoada. Em meados de janeiro, o navio de cruzeiro Diamond Princess partiu do porto japonês de Yokohama para Hong Kong, com 2.700 passageiros e 1.000 tripulantes. Rebecca e Kent Frazier, dos Estados Unidos, estavam entre os passageiros na excursão de 14 dias, animados para a viagem dos seus sonhos. Nós gostamos dos portos onde paramos, conhecemos pessoas muito divertidas a bordo e também fizemos bons amigos. Foi muito divertido. Outro passageiro era um homem de 80 anos. Ele deixou o barco em Hong Kong no 5º dia da viagem, após passar mal. Já no hospital, ele foi diagnosticado com a doença, mas o navio já tinha retomado a viagem. Seguindo conselhos de médicos japoneses, o navio foi colocado em uma quarentena de 14 dias. Eles embarcaram e foram de cabine em cabine, medindo a nossa temperatura. Após 2 dias de quarentena, um exame nos passageiros revelou que Rebecca estava com o vírus. Nós soubemos de manhã que 41 pessoas tiveram o resultado positivo para o coronavírus. E eu também fiquei sabendo que eu sou uma dessas 41 pessoas. Em 1 hora, ela saiu do navio para uma área de isolamento de um hospital japonês. Que maravilha. Então, mas enfim, é chato. Levaria 1 mês para Rebecca estar livre do vírus e poder deixar o hospital para rever o marido Kent. Cidadão americano? Isso, americano. Quando finalmente a quarentena acabou, 7 pessoas tinham morrido e cerca de 700 tiveram a infecção confirmada. Sem as medidas de isolamento e de quarentena, os cientistas estimam que os infectados poderiam ter chegado a 3.000. O que aconteceu no Diamond Princess foi assustador. Gerou muito pânico e foi parar nos jornais. Isso nos mostrou que a doença, em certas circunstâncias, se espalha muito rápido. C4. Os cientistas sabiam que o novo coronavírus, nos jornais do mundo todo, pertencia a uma família de diversos vírus diferentes, incluindo o da gripe comum e o da temida SARS. A maioria de nós já teve contato com algum tipo de coronavírus na vida, mas esta era uma mutação nova. Para combatê-la, precisávamos de respostas. E em 11 de fevereiro, uma equipe de cientistas do Departamento de Patologias em Pequim finalmente revelou o mapeamento do DNA do vírus. Com 80% do código do DNA da SARS, a doença foi identificada e batizada pela primeira vez como Covid-19. Um vírus as pessoas costumam dizer que é um cavalo de Troia envolto em proteína. Ele é um vetor que insere informações genéticas nas nossas células e essas informações carregam um comando para produzir mais vírus. Então, eles descobriram que, apesar de ser um vírus novo, ele tinha um código muito próximo ao do vírus original da SARS. A pandemia anterior de SARS foi muito letal, matando mais de 800 pessoas em 8 meses. Mas em apenas 3 meses, a Covid-19 já tinha infectado mais de 200.000 pessoas e causado mais de 8
mil mortes, tornando-a 20 vezes mais letal do que a SARS. Os cientistas deram de cara com a realidade de que essa epidemia era muito mais grave. A prioridade era descobrir como diagnosticar e tratar a Covid-19 com eficiência. 80% dos infectados apresentaram apenas sintomas leves, normalmente começando com uma febre alta, acima de 37 graus Celsius. Outros sintomas leves incluíam tosse seca ou dores no corpo. Mas para alguns, os sintomas eram bem severos. Para causar a doença, a forma de ação do coronavírus é infectar as células do que nós chamamos de trato respiratório inferior, ligado aos pulmões. E essa infecção no trato inferior causa pneumonia. E a pneumonia dificulta muito a respiração. Cerca de 10% das vítimas precisaram de respirador para sobreviver. Os infectados que já tinham outras doenças e os idosos foram os mais afetados. A diferença desse vírus é que uma porcentagem bem mais alta de vítimas precisa de internação. E especialmente entre as pessoas idosas, a mortalidade é muito mais alta. As estatísticas da China mostram que cerca de 65% das vítimas tinham mais de 40 anos. E, no geral, 15% das vítimas acima dos 80 anos na China morreram. As causas de morte por Covid-19 incluíam colapso pulmonar, choque ou falência múltipla dos órgãos. Evitar a transmissão era fundamental para salvar vidas. Era necessária uma mudança de comportamento em massa. Evitem aglomerações. Evitem lugares onde vocês vão estar em contato próximo com um grande número de pessoas. Encostando as mãos nas coisas e depois no nosso rosto. É assim que nós nos infectamos com todos esses vírus. Então, manter tudo limpo, com certeza, ajuda muito. Álcool, alvejante e até sabonete podem matá-lo. Lavar a mão muito bem com sabonete, entendeu? Ao se proteger, você está protegendo as outras pessoas. Mas pesquisas mostram que o coronavírus pode sobreviver por 24 horas no papelão e de 2 a 3 dias em aço inoxidável e plástico. E apesar de todos os esforços, o novo coronavírus está se espalhando mais rapidamente do que podemos detê-lo. Segundo as melhores estimativas, o número de vítimas dobra em aproximadamente de 6 a 8 dias. Qual será seu alcance? Quantas vidas serão perdidas? Como isso vai acabar? Conforme o coronavírus se espalha pelo mundo, a descoberta de uma vacina se torna mais urgente a cada dia, assim como a busca por uma cura. Todo vírus novo que aparece também traz muitas perguntas, e essas perguntas levam tempo para serem respondidas. Estudar o coronavírus que está se espalhando pelo mundo e é um vírus novo é uma tarefa extremamente difícil. Até o momento, não existe tratamento para o vírus. O paciente só pode sobreviver se seu organismo conseguir resistir ao ataque. E como muitos vírus, o coronavírus é um inimigo implacável. Os vírus respiratórios têm um foco que é sempre se infiltrar em uma célula e usá-la como fábrica para fazer milhares ou milhões de cópias suas, que se espalham para outras células. Então, muitas vezes, as células, elas literalmente explodem conforme o vírus se multiplica loucamente. Os vírus são difíceis de combater porque eles usam nossas próprias células para produzir mais vírus. Eles usam nosso próprio organismo e não dá para atingi-los sem nos atingir. Não é uma doença bacteriana. Os antibióticos só funcionam contra as bactérias. Então, nenhum antibiótico é capaz de afetar o coronavírus. Para alguns membros da comunidade científica, a gravidade da situação não é nenhuma surpresa. A verdade é que nós conhecemos bem esse tipo de vírus e as epidemias, mas não temos fundos suficientes para contê-los. Uma hora isso iria acontecer. Muitos governos foram lentos para reagir e organizar-se, mas a comunidade científica internacional não foi. No meio de janeiro, quando os casos começaram a se multiplicar na China,
eu fiz uma ligação pro Tom Friedrich e para outros amigos e falei... Será que a gente deveria estudar o coronavírus? E na hora eu falei, é claro que deve. Se você for estudar, então eu também vou. Então eu sugeri começar convidando alguns especialistas. E isso levou a vários grupos que estão trabalhando juntos nisso, compartilhando protocolos e dividindo ideias sobre como nós vamos estudar o coronavírus. Os cientistas colaboram e compartilham resultados em tempo real e em escala global como nunca fizeram antes. Esse novo vírus é um território desconhecido e isso faz com que eles fiquem mais atentos. Nós testemunhamos esforços verdadeiramente heróicos entre clínicos e cientistas chineses quando eles reconheceram que estavam lidando com algo novo. Os cientistas chineses, além deles sequenciarem o vírus, eles divulgaram os detalhes publicamente para que cientistas americanos e de outros países pudessem trabalhar para desenvolver os kits para diagnósticos e para começar a estudar o vírus para entender seu funcionamento. Nós já temos dados maravilhosos monitorando as sequências genéticas do coronavírus pelo mundo inteiro. Tudo isso em tempo real. Trabalhando sem parar, os cientistas estão fazendo enormes avanços. Mas criar medicamentos eficazes e seguros leva tempo. Tem tido muita confusão sobre o cronograma para uma vacina tornar-se disponível. E eu acho que parte disso tem a ver com as etapas envolvidas na criação de uma vacina. Os cientistas estão em laboratórios para desenvolver possíveis vacinas que vão precisar ser testadas. Mas tem um caminho longo entre os testes seguros iniciais e nós podermos ir até o médico tomar uma vacina para o coronavírus. É improvável nós termos uma vacina para esse vírus em menos de 12 meses. Isso quer dizer que essas outras formas de medidas protetivas precisam ser aplicadas agora, porque nós não vamos ter uma vacina. Então imaginar que vai ser como no filme Contágio não é uma ideia realista. Com uma vacina em desenvolvimento, mas tendo que esperar um ano, o foco muda para nosso sistema de saúde e sua capacidade de tratar os pacientes mais graves. Algumas vítimas vão precisar do auxílio de ventiladores artificiais ou outros equipamentos que sejam bastante sofisticados para que elas possam respirar enquanto tentam combater essa doença. Mas os especialistas perceberam que talvez não haja recursos suficientes necessários para manter os pacientes com vida como respiradores. Se pessoas demais ficarem doentes de uma vez, nós não temos máquinas suficientes. A taxa de mortalidade do coronavírus vai depender de diversos fatores, na verdade, e ela deve variar geograficamente, dependendo do grupo demográfico das vítimas, da capacidade do sistema de saúde e da capacidade de testar a população. Então, a nossa meta aqui seria garantir que a progressão seja o mais vagarosa possível para evitar sobrecarregar o sistema de saúde. E em poucas semanas, foi exatamente o que aconteceu na Europa. A Itália acabou se encontrando à beira de uma crise. Ontem, um cidadão italiano do sexo masculino, cujo resultado já foi confirmado positivo no exame clínico do novo coronavírus, foi transferido para o nosso instituto italiano na estrutura montada na cidade militar de Cecchignola. Já tomamos as providências necessárias. Eu acho que esse é um lembrete importante de que nós vivemos em um mundo interligado e que um vírus que surge em qualquer lugar do globo pode ameaçar todos nós. Com o coronavírus aparentemente se espalhando por todo o mundo, uma epidemia viral, outrora distante, se aproximava de nossas terras. Nos Estados Unidos, no final de fevereiro, os casos de coronavírus se multiplicavam nos estados de Washington, Texas e Flórida. Além disso, notícias da Europa e do Oriente Médio mostravam que a Covid-19 era uma crise muito séria. No norte da Itália, o número de novos casos do vírus mortal dobrava diariamente. Em 8 de março, já havia mais de 7.000 pessoas infectadas, além de centenas de vítimas fatais registradas. E o temor de hospitais sobrecarregados se concretizou.
Surgiam relatos de médicos tendo que decidir quem viveria ou morreria, devido à falta de respiradores. Percebendo serem necessárias medidas drásticas para deter o contágio, o norte da Itália entrou em quarentena. Escola fechada ao público. O norte da Itália foi totalmente isolado. Toda a região foi colocada em uma rígida quarentena. Essa é a última etapa do isolamento. Quarentena e falar para as pessoas ficarem em casa. A crise na Itália logo foi seguida por notícias do Irã, que também estava sobrecarregado de vítimas e com uma mortalidade crescente. Especialistas americanos estudavam pandemias passadas buscando ideias para a contenção. Para ter uma pandemia, o que você precisa ter? O contágio global e um vírus espalhando uma doença. É o surto de uma doença se espalhando por várias partes do mundo, vitimando um número bem grande de pessoas. A última pandemia tinha atingido os Estados Unidos em 2009. O surto da febre suína surgiu em março no México e chegou aos Estados Unidos em um mês. Ela infectou 16 milhões de cidadãos americanos, hospitalizou 250 mil pessoas e matou 12 mil vítimas. Quando nós tivemos a pandemia de 2009, o vírus era altamente contagioso e deu a volta ao mundo com muita rapidez. Mas não chegou a causar sintomas graves em tantas pessoas assim. Então, de certa forma, a Covid-19 tem uma combinação do alto contágio da gripe suína com a letalidade da SARS. O fato do coronavírus ser tão letal e altamente transmissível o tornou uma séria ameaça. Até mesmo no transporte público, você pode acabar se infectando. A gente precisa de transporte público, mas também é bom criar uma barreira para não respirar qualquer partícula que esteja no ar. O limite de contato próximo é 1 metro. Se você está a menos de 1 metro de alguém que tenha os sintomas, é muito possível contrair a infecção. A única forma de diminuir o contágio no nosso mundo conectado é isolar as pessoas infectadas. Para fazer isso, é fundamental monitorar o progresso da doença. Mas os Estados Unidos estavam prontos para isso? No estado de Washington, um alarme foi soado. Um asilo de idosos foi atingido por um surto da doença. Nenhum dos residentes tinha ido ao exterior. O vírus estava se espalhando dentro da comunidade. Os asilos e hospitais são os piores lugares para se estar durante um surto. As pessoas não têm imunidade a um vírus novo como esse. E isso pode nos predispor a doenças muito piores. O asilo solicitou kits para testar os pacientes, mas não havia kits disponíveis. A partir de janeiro, parte do mundo implementou um teste com apoio da Organização Mundial de Saúde. Mas o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos insistia em criar seu próprio teste de diagnóstico. A ideia era liberar o mais rápido possível sem precisar de autorizações. Pois antigamente, para você desenvolver um exame para checar uma doença, eram necessários meses e meses de testes. Mas parte dos primeiros testes lançados nos Estados Unidos estavam defeituosos. Então, não foi uma surpresa que os primeiros kits liberados tinham algum tipo de defeito. Analisando a situação no estado de Washington, nós estimamos que o vírus que acabou se espalhando tinha circulado por semanas antes do surto. Em 11 de março, mais de 100 mil casos de Covid-19 tinham sido identificados em mais de 100 países pelo mundo e mais de 4 mil pessoas infectadas tinham perdido a vida. A Organização Mundial de Saúde confirmou: tínhamos uma pandemia. A contenção já tinha fracassado. Tem casos em todos os continentes, menos na Antártica. O vírus já se espalhou por todo o mundo. Cientistas monitorando essa crescente ameaça global continuavam investigando suas origens. Durante a epidemia de SARS de 2003, cientistas descobriram que morcegos em cavernas na cidade de origem carregavam uma cepa do coronavírus. Eles especularam que o vírus tinha sido passado aos humanos em mercados de animais, se alterando e gerando a SARS. Dentro da família do coronavírus, existem várias cepas diferentes hospedadas em morcegos.
mas existem alguns poucos coronavírus que afetam os humanos. O coronavírus originalmente se hospeda em morcegos e é transmitido para os humanos. E realmente, quando os cientistas chineses compararam os casos originais de SARS com o surto do novo coronavírus, eles encontraram uma ligação. Aparentemente, o surto se originou em um mercado onde eles vendem vários animais exóticos. No mercado de animais de caça de Wuhan, várias espécies exóticas são mortas na hora, incluindo morcegos. Uma espécie específica que pertence à família Rhinolophidae é hospedeira de uma mutação já conhecida do coronavírus. A cepa que normalmente é encontrada nos morcegos não causa nenhuma doença neles, mas quando atinge os humanos é que tudo foge do controle, porque é um novo hospedeiro. Não é incomum um vírus ser transmitido entre espécies diferentes. Mais de metade das doenças infecciosas do mundo passaram de animais para os humanos. No século XX, um vírus que infectava macacos e símios também na África, chamado vírus da imunodeficiência símia, ou SIV, infectou pessoas e deu início a um surto que se tornou o que nós chamamos de HIV. O ebola é outro exemplo de vírus possivelmente transmitido a partir dos morcegos. O sarampo, as gripes, a febre zika, são várias. Então, a maioria dos vírus que causam doenças que são muito graves e que nós conhecemos teve início em algum momento da história como vírus em animais. Vírus como esses ameaçam um mundo cada vez mais povoado. O novo coronavírus, causador da Covid-19, poderia criar a pandemia arrasadora que os cientistas previam há tempos. Nós temos que tratar toda a epidemia como se fosse a última. E talvez essa seja mesmo a última. No início de março, estava claro que os esforços globais para deter o mortal novo coronavírus tinham fracassado. Pois um vírus que tinha surgido em uma província chinesa, em questão de semanas, tinha se espalhado pelos continentes. Identificar os casos positivos com testes clínicos é essencial para controlar e então derrotar a epidemia. Mas a estratégia dos Estados Unidos era inferior à de outros países, como Coreia do Sul e Singapura. Os testes clínicos são a principal arma do nosso arsenal. Para deter o contágio, nós temos que encontrar quem foi exposto, quem teve contato com a vítima e todo mundo tem que ser testado na hora. Nos Estados Unidos, uma falta de testes no início do surto causou um grave atraso de semanas. Quando o CDC finalmente aprovou um kit confiável, a Casa Branca tentou tranquilizar o país. Qualquer pessoa, de hoje em diante, qualquer um que precise de um teste, consegue ser testado. Nós temos os kits. Mas com a alta demanda, ainda faltavam kits por todo o país. No início de março, os Estados Unidos tinham a mais baixa taxa de testes por habitante entre os países desenvolvidos. Foi um grande fracasso. A situação nos Estados Unidos foi imperdoável e muito prejudicial e extremamente perigosa. Como os testes não eram suficientes, os critérios para ser testado eram rígidos. Quando não se tem como saber quem é que vai ficar doente, você tem uma bomba nas mãos. A incerteza quanto ao alcance do vírus causou pânico. Conforme a doença se espalhava, fábricas e empresas ao redor do mundo eram afetadas. Operários ficavam doentes. Governos ordenavam o fechamento de lojas e restaurantes. E as economias dos Estados Unidos e do mundo foram brutalmente atingidas. Nós nunca vimos nada igual nas últimas décadas. O coronavírus, eu acho que é um grande teste para a economia global em vários aspectos. A maioria dos sistemas suporta uma variedade razoável de cenários, mas o coronavírus não está incluído em nenhum deles. As bolsas em todo o mundo reagiram rapidamente. Em 12 de março, o Dow Jones sofreu sua maior queda desde a Segunda-feira Negra de 1987. Nós podemos ter uma falência na saúde pública, porque independente do número de casos,
nós vamos sentir efeitos na economia e na sociedade que vão ser muito mais profundos do que o impacto do próprio vírus. Os produtos originados na China já não avançavam mais. E o setor de turismo logo sentiu a pressão, pois o público, em pânico, cancelava as férias e viagens de negócios. Companhias aéreas cancelaram rotas e a indústria foi forçada a pedir 50 bilhões de dólares de auxílio do governo dos Estados Unidos. O setor de turismo representa 10% da economia global. Mas não são só 10%, porque para cada $1 gasto em turismo, são gerados 75 centes adicionais em atividade econômica. Então, isso tem um grande efeito indireto. O surto de coronavírus, de repente, era sentido em um nível mais local. Em 48 horas, faculdades foram fechadas, festivais e conferências foram cancelados, funcionários trabalhavam a partir de casa. E seguindo o alerta para evitar aglomerações, os clientes de lojas e restaurantes estão em casa. Nós vamos ver mais empresas falirem, um aumento super acentuado do desemprego, e isso tudo pode levar a uma grave recessão global. Na tentativa de deter o declínio econômico, o governo Trump anunciou planos de fornecer fundos de auxílio para todos os cidadãos. Mas devido a problemas logísticos, talvez o dinheiro não possa garantir os remédios e suprimentos necessários para vencer a pandemia. O problema dessa infecção viral é que os pulmões são afetados e ficam suscetíveis a bactérias, e aí elas causam infecções secundárias que são tratáveis com antibióticos indisponíveis por causa dos problemas logísticos, e o paciente acaba morrendo. As indústrias farmacêuticas americanas não possuem mais do que 3 ou 4 meses de medicamentos em estoque. Nós já estamos sofrendo o início da escassez. De acordo com a FDA, um dos medicamentos para o vírus já está com problema de escassez. Uma nova era de incertezas e pânico caiu sobre o mundo. Sem uma previsão para quando tudo vai acabar, ou sobre como será a vida quando isso ocorrer. A questão é se os bancos vão interromper as cobranças e se os donos de imóveis vão interromper os aluguéis. E se nós só precisamos mesmo é sobreviver dentro de nossas casas sem espalhar a infecção para depois alguém apertar play na economia e a vida voltar a ser como era antes. Mas ninguém ainda sabe como será o futuro após essa pandemia. Em meados de março de 2020, o mundo todo sofria os impactos da Covid-19. As notícias pareciam piorar diariamente. Acho que é um erro pensar que o que vai acontecer no nosso país e no resto do mundo não vai durar mais do que 2 semanas. Será tarde demais para impedir que o vírus siga seu caminho? Vai demorar um tempo para as pessoas aceitarem o fato de que agora nós temos uma nova cepa do vírus e ainda não tem vacina para isso. Até agora, os esforços para conter o vírus parecem ter fracassado. Segundo as estimativas mais pessimistas, de 70% a 80% da população dos Estados Unidos será infectada. Com uma letalidade de 1 a 2%, até 6 milhões de norte-americanos poderão morrer. Como impedir que esse pesadelo se transforme em realidade? O pessoal da saúde está dizendo que o objetivo deles é achatar a curva. E que o que eles querem dizer é que, em vez de um número de infecções ir subindo sem parar e então despencar, eles querem que seja mais achatado. O mesmo número de pessoas vai ser infectado, mas por um período de tempo mais longo. Achatar a curva é fundamental. Quando um vírus supera o ponto de contenção, retardar o contágio é a única forma de garantir que os recursos limitados sejam suficientes para todos. Entre as pessoas hospitalizadas, algumas vão precisar de equipamentos de terapia intensiva bastante avançados. Nós não temos médicos e pessoal treinado o suficiente para tratar essas pessoas.
Então, se nós pudermos retardar a doença por alguns meses, as vítimas vão ter mais chance de ter acesso a essas máquinas e dispositivos médicos. Hoje eu declaro oficialmente uma emergência nacional. Essas palavras têm peso. Essa declaração vai liberar o acesso a até 50 bilhões de dólares. Para achatar a curva, medidas severas foram aplicadas por todo o país. Aulas foram canceladas, campeonatos foram adiados e, em alguns estados, bares e restaurantes foram fechados. Por ordem do prefeito, estamos fechados até a segunda ordem. Nós respeitamos e zelamos pela nossa comunidade. Por todo o país, as pessoas viram avisos que mudavam radicalmente suas rotinas. É uma sociedade livre. O governo pode encorajar você a se distanciar ou a não participar de aglomerações. Mas a decisão final é do indivíduo. A busca por uma vacina e uma cura continua, com estimativas de 12 a 18 meses até estarem disponíveis. Mas até lá, qual terá sido o tamanho do dano? O surto nos Estados Unidos ainda vai piorar muito. Nós já passamos do estágio da preocupação. Nós precisamos estar no mínimo preparados, porque nós vamos ter um número alto de pessoas infectadas. Nós teremos um número considerável de vítimas que serão fatais. E é um evento do qual nós vamos estar comentando daqui a 1 ou 2 décadas. Cientistas e pesquisadores médicos estão fazendo o possível. E existe uma leve esperança. Medicamentos usados em outros vírus letais podem ser promissores no tratamento da Covid-19. Existe um interesse em usar Remdesivir, que é um remédio que combate o vírus Ebola. Ele parece ter alguns efeitos promissores. Já tem laboratórios testando o medicamento na China e em Nebraska. Após penetrar na célula hospedeira, o vírus é capaz de se replicar de forma exponencial. A capacidade de se multiplicar também pode ser a chave para deter o vírus. Remédios como o Remdesivir são capazes de afetar o vírus em nível molecular, interrompendo o processo de replicação e aliviando os piores efeitos da doença. São os terminadores de cadeia. Eles impedem que o vírus repasse o mapeamento que vai guiar a multiplicação. Se você não tem um mapeamento genético, não é possível copiar o vírus, e ele acaba morrendo. Para o Dr. Anthony Fauci, um dos membros principais da força-tarefa da Casa Branca de combate ao coronavírus, testes clínicos como este trazem esperança. Nesse momento, tem diversos medicamentos antivirais sendo testados, então nós vamos saber em um prazo razoável se eles funcionam. E se funcionarem, vamos ter uma terapia eficaz para oferecer. Os americanos, os humanos em geral, são resilientes e adaptáveis. Nós vamos superar isso. E agora chegou a nossa hora. Vamos nos sacrificar porque estamos todos juntos nisso e vamos superar juntos. Olhando pelo lado positivo dessa pandemia, é que ela vai nos mostrar como esse tipo de doença pode ser letal. Quando eu penso no futuro da Covid-19, o que me vem à mente não é só essa doença em si, mas sim o fato de que outras doenças ainda vão poder surgir no futuro. Essa não é a última. O coronavírus já se infiltrou no inconsciente de todos nós, porque esse é um momento único. Não é sempre que a gente sofre um surto dessa dimensão e ninguém sabe como vai acabar. Mesmo com esses esforços sem precedentes, nós ainda temos muitas perguntas. Nós não sabemos se vamos controlar essa pandemia e aí nunca mais ouvir falar da Covid-19. Ou se ela vai se estabelecer na população humana como os outros vírus da gripe. Nós ainda não fazemos a mínima ideia do que vai acontecer.